Essa parte aqui, ó, onde está a, a cobertura telada, é só as rúculas. Ela tem a cobertura telada porque as rúculas preferem a sombra ao sol. Dessa metade onde não está o telado para cá, aí a gente vai ter alface. Hoje temos alface e manjericão plantado, né? Agora nós estamos na época de junho, julho, inverno. É a época onde a gente tem a planta, principalmente o alface, tem uma necessidade de luz muito forte. Então ela precisa de luz intensa. Como os dias no inverno são mais curtos, a gente precisa fazer um manejo aqui dentro, que é fazer a lavagem do plástico. Ah, Né? lavando o plástico fica mais Lavando o claro. plástico fica mais claro. E essa é a época de fazer a lavagem do plástico. Ah, que O plástico tem interessante. uma certa... As luzes que tem aí não dão conta, não são para isso, é só para manejo Não, não, noturno. não. As lâmpadas são só para manejo noturno. Existem lâmpadas para acelerar o Fotossíntese? metabolismo da planta, né? Para acelerar o metabolismo, elas elas crescem mais, mas não é o objetivo dessas lâmpadas. Não é esse. Essa aqui é única e exclusivamente iluminação interna. Legal. O que são aquelas mudinhas pequenininhas aqui? Então, aqui são as mudas de rúcula. Isso é rúcula. Salsinha? Isso aqui é salsa. Isso é uma erva que chama zátar. Ah, E essa tá. é uma erva que chama bale. As duas são libanesas, tanto que as sementes vieram diretamente do Líbano. A gente já plantou as duas aqui, já chegamos a fazer as E vão colheitas. reproduzir para fazer crescer isso daí, essa Então, cultura? essa aqui, como a gente é uma cultura totalmente nova para nós, e a gente não tem também muita literatura sobre isso aqui no Brasil, isso aqui É uma experiência? é uma experiência, mas que agora no inverno elas estão crescendo muito lentamente. Então a gente acredita que é uma cultura um pouco mais para o verão, onde a gente já plantou aqui, elas cresceram, ficaram muito bonitas, né? O pessoal, os libaneses lá do Brás, que a gente levou os maços dela já pronta para consumo, o pessoal gostou muito. O pessoal falou que é assim mesmo, ficou muito boa. Então a gente, como esse senhor lá deu essas sementes pra gente, a gente fez o teste. Mas agora no inverno, eu acho que ela não vai vingar aqui. Eu acho que vai ser necessário esperar um pouco mais, plantar uma nova bandeja para depois. E você acredita que isso daí possa influenciar toda a questão de renda em relação às estufas que você tem? Não, isso aqui na verdade é um teste. Como ele é um consumidor que já consome nossas verduras, ele pediu, a gente plantou e ele comprou praticamente a produção inteira. Cada semana ia levando um pouco para ele, ele ia comprando. Então, se é uma coisa garantida, por que não plantar? Ocupa uma bancada E não só. tem mercado? Tem tanto restaurante. Tem mercado. Então, aí é outro problema. Como tem mercado, os restaurantes que inclusive ele indicou lá do Paraíso, onde o prefeito Haddad frequenta, é tudo do círculo de amizade dele. Precisa ter a produção de janeiro a janeiro. Porque você vai lá oferecer, não adianta ter uma bancada, oferecer para ele, depois você vira as costas para ele consome isso aqui todo dia. É a base da alimentação libanesa. Esses zátar, eles usam muito para fazer esfirra. Que eles fazem esfirra não só com carne moída, eles fazem esfirra com esses tipos de ervas, né? E então precisaria ter uma demanda. Eu não tenho espaço para fazer um manejo disso aqui, então eu não posso. Se eu tivesse um espaço maior, mais estufas, eu poderia, por exemplo, designar uma estufa só para fazer isso aí. E dentro dessa estufa eu fazia um manejo para ter toda semana ter um pouco. Aí sim eu poderia oferecer
Porque ele vai querer comprar toda semana. Ele não usa isso aqui um dia, depois ele vai usar outro dia. E ele já deve ter os fornecedores dele. Para você oferecer, você tem que oferecer e garantir disponibilidade. Você vai falar, eu tenho lá um pouco, você compra? Tudo bem, ele compra, mas depois ele não vai querer comprar mais. Ele vai querer toda semana que você forneça. E aí a gente não tem ainda espaço físico, é muito mais garantido para nós plantar o alface e a rúcula, que a gente já tenha a carteira de cliente que já consome e que é mais certo, do que tentar uma coisa que vai ter aí uma gama de cliente muito reduzida, né? É muito específico, né? Então, mas por ser um nicho de mercado, não representa uma oportunidade? Representa. Se eu tenho uma... Será que se você trocasse toda a sua produção por esse tipo de produção que não é comum por aqui, não poderia ser mais lucrativo para você? Poderia. Poderia, se eu tivesse certeza que esses clientes iriam realmente comprar de mim. Porque numa hora que, se eu tiver 3, 4 clientes, 2 falar, não, eu não preciso mais, fodeu. Desculpa. Você entendeu? Depois você edita. Vou pensar, porque acho que vai ficar bom aparecer isso no vídeo, Você viu? entendeu? Então é mais garantido eu trabalhar com um produto de uma rentabilidade menor, mas no volume ele me compensa, que é o alface, que hoje, por exemplo, a gente não tem. Hoje, por exemplo, eu estou tendo que pegar alface fora para poder atender meus clientes. Eu não tenho alface. Não está crescendo de acordo com a minha necessidade. E quando você montou tudo isso, você montou um planejamento estratégico para montar toda essa estrutura? Montei, mas como todo planejamento estratégico é mutante, a cada semana ele muda, né? Ele foi mudando com o tempo, certo que a gente vai adequando Faz parte, ele. né? Faz parte, não tem como. O planejamento estratégico E é você, fundamental, por e você mais se que... mantém utilizando ele, olhando para ele, pensando nas questões iniciais que você pensou, observando quais eram suas metas iniciais, onde você está, você continua utilizando como ferramenta? A gente utiliza, a gente utiliza. Eu acredito que a gente deveria utilizar até mais, né? Por exemplo, eu olho, mas elas duas não olham. Então elas precisariam precisaria ter uma comunicação mais simples entre o plano de negócio todo formatado daquele jeito, que a gente sabe, com previsão de receita, com que tipo de mercado que a gente vai atingir, e colocar isso de uma forma mais didática para elas se inteirarem, né? Entendi. Então eu acho que o planejamento estratégico ele às vezes é muito quadrado, às vezes para uma pessoa que não tem um certo conhecimento. Então tem que fazer as coisas, tem que fazer ele mais didático, né? Isso a gente não, hoje a gente não, eu não acho que a gestão nesse ponto é satisfatória, poderia melhorar bastante. Vamos agora lá na casa do reservatório, onde é o coração, onde faz as plantas se alimentarem. Lá se dá errado, probabilidade de dar errado aqui é muito grande. Lá são as bombas que irrigam aqui, é isso? Na verdade aqui é o seguinte, essa metade, a solução nutritiva da alface é diferente da solução nutritiva da rúcula. A rúcula tem alguma exigência nutricional que ela é diferente do alface. Então aqui, por exemplo, é o reservatório que sustenta apenas essa parte onde vocês veem debaixo do telado. Então é uma caixa d'água relativamente pequena, né? Um sistema menor. Agora, desta metade da estufa e mais a outra estufa é um reservatório só, é maior, e aí ele fica lá embaixo onde a gente vai mostrar agora. Legal. Segura aí a tela para me esticar, para fazer um favor.
desse aqui, os cabos de aço. Aqui também. Aqui a gente já escuta o barulho de máquina. É, aqui é o coração. Aqui é o coração. A planta se nutre dessa solução. Ela é recirculante. Então ela é bombeada até as bancadas. Lá elas retornam por gravidade por esse cano. Esse é o retorno. E esse cano é o bombeamento para lá. Como lá não tem necessidade de pressão, a vazão é muito mínima, o excedente retorna para cá fazendo a oxigenação da solução. Que legal. Se a água ficasse parada, a planta não cresce, porque não tem oxigênio na solução para ela consumir. Bem interessante. Então nessa época do ano, como a temperatura interna da estufa é menor, o consumo da solução é menor também. Tem menos evaporação. Também existe o consumo da planta e a perda da solução por evaporação. Então essa época do ano a evaporação é menor, se consome menos solução nutritiva. Aqui, todos os dias pela manhã, faz-se a medição do pH da solução e da quantidade de elétrons nessa solução, a condutividade elétrica da solução, porque os sais são elétricos. Então você faz a medição da condutividade elétrica e aí a condutividade ideal para cada tipo de planta. Por isso que a rúcula é diferente do alface, porque a condutividade elétrica da rúcula é maior. Ela precisa de mais ferro e precisa de mais luminosidade. O alface precisa de menos luminosidade. O alface é ao contrário, ele precisa menos condutividade elétrica e mais luminosidade. Então não dá para cultivar alface e rúcula com a mesma solução. Por isso que tem dois reservatórios. Como o espaço para o alface é maior, dá para ver que a caixa é 3 vezes maior do que aquela outra caixa que tem lá. E o espaço de cultivo também. Também. Legal. Muito bom. Bom, queria agradecer aqui as ricas explicações e é isso aí. Um grande abraço. Obrigado.